assim. Não. Ei, cachorra chata. Olha lá, cara. Não quero. Fala, galera. Essa é a Chimbica. E a gente está começando mais um Tangerina Nuclear. Então, cara, eu fiquei bem feliz, assim, com a recepção que o primeiro vídeo teve. E por causa disso, eu resolvi que o segundo vídeo vai ser sobre um livro bem legal também. Eu trouxe pra vocês O Dia do Coringa, que é do Justin Garner. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Gardner, que é o mesmo escritor do Mundo de Sofia. O Dia do Coringa, eu passei um bom tempo querendo ler, mas sem poder. Até que chegou no ano passado e eu ganhei de presente de aniversário de um amigo meu. Rafa, valeu pelo livro. Você não vale nada, cara, mas o livro é sucesso. E aí eu ganhei o livro de presente e finalmente consegui ler O Dia do Coringa. A primeira coisa que me assaltou, assim, é que o livro é muito diferente das minhas expectativas. Eu tava esperando um livro cheio de tensão, cheio de filosofia densa, mas na verdade o livro não tem nada disso, sabe? O livro é bem leve, é bem legal, assim. O Dia do Coringa, na verdade, é uma história sobre o Hans Thomas, que é um moleque que tá viajando com o pai dele atrás da mãe dele. E o Hans Thomas, ele acaba achando um livro no meio da viagem e aí ele começa a ler esse livro. Só que esse livro, cara, é a história de um cara que ouviu a história de um outro cara que está contando a história de um outro cara. Ou seja, são várias histórias dentro de uma história. O que é meio confuso, assim, no início, mas é muito bom. É muito bom. São histórias que vão acontecendo paralelamente, que vão se influenciando, e quando chega no final, todas têm um peso sobre a outra, e principalmente sobre a vida do próprio Hans Thomas, que está lendo o livro. Isso é muito louco e é muito legal. Parece aquela coisa meio subjetiva de Sucker Punch, sabe? Ou então, da origem, uma coisa dentro da outra coisa, dentro da outra. Mas que faz todo sentido. É muito bom isso, cara. Eu curti. You're afraid. You have all the weapons you need. Your fight for survival starts right now. Uma outra coisa que eu achei bem louca, mas bem legal, é a própria Ilha Mágica. O Hans Thomas, ele lê a história de um náufrago, que ele chega numa ilha, que é a Ilha Mágica, e quando ele chega lá, cara, ele vai andando e ele vai percebendo que a ilha vai crescendo conforme ele anda. Isso é uma coisa muito estranha, sei lá, eu lembrei na hora da descrição que o Lewis faz do paraíso de Nárnia, sabe? Que quanto mais as pessoas vão entrando, mais bonito, maior ele fica, mais deslumbrante, mais... E é exatamente assim a ilha. Ele vai entrando e ele vai descobrir um mundo totalmente diferente, plantas diferentes, ela tem bichos diferentes e os habitantes dela são anões. Os anões, cara, eles são muito engraçados, assim, eles cheios de melindres e são meio esquisitos e caricatos, assim. E as cenas são muito engraçadas, porque o cara chega lá sem entender nada e os anões tipo, meio que não ajudam ele. Uma cena que eu achei assim, muito louca assim, foi que o Hans Thomas, quando ele começa a ler sobre os anões, ele começa a ver anão em todo lugar. Ele acha que os anões começaram a meio que perseguir ele, que tem uma conferência internacional de anão pra perseguir ele. E ele é o único que vê. E ele fala pro pai dele, cara, você não tá vendo os anões? E o pai dele, tipo... Eu não lo conozco, senhor. E os anões, eles são todos divididos como um baralho é. Tem os 4 naipes, e aí tem os números, e os reis, e as rainhas e tal. E cada um tem um tipo de função dentro da sociedade deles. Mas aí, cara, tem o Coringa, que não pertence a nenhum tipo de naipe. Porque ele é o Coringa. O Coringa, ele sofria um tipo de bullying dentro da sociedade lá dos anões. E ele começa a mostrar o quanto a diferença, ela é mal vista, assim, pelas outras pessoas. E o Coringa, ele é a peça mais importante de um baralho. Isso é muito louco.
Porque o Coringa, na sociedade, ele era o mais discriminado e todo mundo via ele estranho, mas que na verdade ele era muito importante. E o Gardner traz a mensagem assim de que você não precisa se adaptar a um molde assim, sabe? De ser igual a todo mundo, de fazer porque isso é o comum. De que você pode aceitar suas diferenças e fazer diferença no mundo. De que você pode ser incrível, cara. De que você pode ser muito importante que nem um Coringa é. Uma outra coisa que eu achei muito louca, assim, é a bebida púrpura. A bebida púrpura é aquele tipo de coisa que você, se pudesse, você teria na vida. Que você queria experimentar antes de morrer. É mais ou menos isso. Pra começar, ela não é púrpura. Eu não sei porque ele chama de bebida púrpura. Mas ela tem todas as cores. Aí, além disso, quando a pessoa bebe, cara, a descrição que ele faz ele diz assim, que sentiu gosto de morango com chantilly na boca. Mas é aí que ele sentiu gosto de bife grelhado no cotovelo, e que ele sentiu gosto de blueberry no queixo, e que ele sentiu gosto de sei lá, carambola na ponta do cabelo. Então, a bebida púrpura, ela não é sentida só na boca, tipo, o corpo inteiro sente gosto. Ela faz com que a pessoa ela tenha todas as sensações possíveis na mesma hora. Que coisa muito louca, né? Mas que legal, velho. Cara, eu preciso de uma coisa assim, sabe? E o Garner, ele pega a bebida púrpura e todos os outros elementos, principalmente os elementos de fantasia que existem dentro da Ilha Mágica lá, e ele pega tudo isso só como um elemento para mostrar a realidade. Mas como assim, já? É que ele pega todos esses elementos fantásticos, todas essas coisas muito loucas, muito legais e tão lindas assim, para mostrar que a realidade, ela também é cheia de muitas coisas lindas. Assim. E aí ele vai mostrando, principalmente através do Hans Thomas e das conversas que ele tem com o pai dele, de que as pessoas elas meio que buscam um mundo lindo, utópico. Elas sempre buscam alguma coisa a mais, quando na verdade, cara, o mundo em que você vive já é muito especial, já é cheio de milagres. E ele traz assim que você precisa perceber o quanto o seu mundo é incrível, sabe? Enquanto as coisas mais simples são tão cheias de complexidades e tão inexplicáveis, sabe? E isso que ele trouxe mudou a minha forma de ver o mundo, mudou a minha forma de encarar as coisas. Porque quando você começa a perceber de que as coisas, por mais pequenas que sejam, elas são importantes e de que elas influenciam as coisas ao redor, você começa a perceber a maravilha que é você estar vivo, sabe? Que você acordar é incrível porque você pode ver tudo isso. E que se você começa a prestar atenção nisso, o seu mundo ele vai mudar. E aí juntar isso com aquela coisa do Coringa, e aí você percebe que se você começa a ver o mundo, quando você começa a descobrir como ele é maravilhoso e como as coisas que te rodeiam são incríveis, você não consegue voltar para a mediocridade. Você não consegue voltar a ser simplório, você passa a ser um Coringa. Isso é viver, é aprender, Hakuna Matata. E eu terminei de ler esse livro e ele fez muita diferença assim pro meu crescimento. Ele transformou mesmo o meu jeito de ver o mundo. E isso foi muito bom. A capa do Dia do Coringa, ela é, como a maioria dos livros, brochura, papel cartão laminado, né, aquela coisa. Mas a arte, a capa mesmo, eu achei bem legal, assim. Ela mostra o que veio, sabe? Ela parece com a antiga edição do Mundo de Sofia. Então você já faz a ligação, mesmo que você não veja o nome do autor, você já faz a ligação do Mundo de Sofia com o Dia do Coringa. E ela é bonitinha, cara. Ela é legal. Então, é sucesso, assim, eu achei. São várias histórias coexistindo. Então isso pode ser meio estranho
Se você para e você volta a ler, sei lá, 1 ou 2 dias depois, você fica meio perdido, sem saber onde é que você tá. Mas aí você vai lendo e você meio que se acha, assim, então tá de boa. Assim, como eu já falei, as histórias elas vão se influenciando e no final elas têm um peso grande, assim, uma sobre a outra e sobre a vida do Hans Thomas. Isso é muito legal, cara. Ele soube construir direitinho. Como são várias histórias e são muitos personagens, ele não teve tempo de focar só em um e sair explicando tudo. Mas apesar disso, ele conseguiu mostrar toda a complexidade dos personagens com as poucas cenas. E as cenas são simples, não são cheias de tensão, mas ele consegue mostrar assim, toda a complexidade dos personagens nas cenas poucas. Eu achei isso muito bom. A primeira coisa que eu queria falar é que esse livro tem colofão. Olha só, lindo, velho. Assim, vocês vão ouvir falar quase sempre sobre o colofão, é porque o colofão é uma coisa muito importante. Eu vou colocar aqui vou colocar lá embaixo mais uma vez o link explicando sobre o que é colofão, mas eu acho ele muito importante pra gente como eu, que tá falando sobre o livro. Além disso, o papel é pólen. É bom porque o livro fica mais leve e é aquele das páginas amarelas, né, que todo mundo fala das páginas amarelas. Mas além disso, cara, uma coisa legal do pólen é que você passa as páginas de boa, sabe? Quando o papel é sulfite, o offset, aquele branco, você passa, vem 2 páginas, 3 páginas de vez, você fica se acabando para passar. Ele não, cara, ele é mais poroso, então é mais fácil de passar. Isso faz muita diferença para mim. A margem gráfica, dá uma olhada, é bem projetada assim, então dá para pegar o livro com as 2 mãos sem atrapalhar a leitura, isso é muito bom. E a tipografia também é bem balanceada, dá para ler sem cansar, dá para ler rapidinho. Eu acho complicado comparar o Dia do Coringa com outras obras, porque eu não consigo encaixar ele em lugar nenhum. Assim, ele não é um livro de fantasia, porque ele não é um livro de fantasia, ele não é um livro tipo de não ficção, ele é um livro diferente. Se eu pudesse comparar ele com alguém, eu comparava com o Mundo de Sofia, que é do mesmo cara. Mas se eu tenho de comparar ele com outros livros, aí mais uma vez eu digo que o Dia do Coringa tem um lugar muito especial para mim. Ele é escrito de uma forma leve, é tudo muito natural, é tudo muito legal. E dessa forma leve e simples, ele fez muita diferença na minha vida. Eu e Chimbica queremos agradecer pela recepção que o primeiro vídeo teve, assim, por toda a galera que comentou, que me deu feedback, sabe, que saiu compartilhando aí. Valeu, galera, por causa de vocês que esse segundo vídeo tá saindo. Virão outros ainda, então tratem de assistir. E é isso aí, tá muito, valeu, tchau. E a Chimbica, coisa linda. Dá tchau pra ele, Chimbica. Tchau pra ele, Chimbica. Dá um beijinho. Dá um beijinho. Tchau. Fica assim, então. Peraí, assim. Oi, pessoal. Pera aí, caralho. Pera aí, gente. Ah, não quer. Vai ficar aí.